Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, hoje eu estou gravando o vídeo de número 360 e nesse vídeo eu falarei sobre as fortes chuvas que atingiram o Brasil no final do mês de novembro e agora no início do mês de dezembro de 2022. A ideia é levar a vocês o porquê da ocorrência dessas fortes chuvas e também falar um pouquinho do que eu entendo como uma anomalia climática que foi responsável pelas chuvas torrenciais que atingiram Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. Caso haja alguma dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos ao nosso encontro, iniciando a nossa aula com essa imagem que mostra a incidência de chuvas em parte do litoral da região centro-sul do Brasil. Então, aqui nessa parte rosa mais escura, nós temos o ponto de maior incidência de chuvas que atingiram o Brasil ou parte da região sul do país recentemente, ou seja, no dia entre os dias 24 de novembro, com uma previsão até o dia 1º de dezembro de 2022. Como vocês podem perceber, o ponto mais atingido ou os pontos mais atingidos por essas fortes chuvas foram exatamente o litoral sul de São Paulo, o litoral do Paraná e o litoral norte de Santa Catarina. Então, nesse período de uma semana, os principais centros meteorológicos do Brasil, ou seja, os centros de previsão de tempo do país, previram chuvas volumosas em parte da região sul e sudeste do Brasil, através de um sistema de circulação atmosférico que, no meu entendimento, foi atípico, porque, como geógrafo e professor de geografia, que acompanha a previsão do tempo desde a época da faculdade, ou seja, mais de 40 anos que eu faço isso, mais ou menos 45, 50 anos, vou fazer 64 anos, né? Então, ainda já no ensino médio, eu costumava acompanhar os jornais, o mapinha que saía no antigo Jornal do Brasil, no Jornal o Globo, a previsão do tempo, e fui aprendendo, antes mesmo de fazer o curso de geografia, a entender um pouco mais sobre a previsão do tempo. E, logicamente, ao fazer o curso de geografia, esse entendimento avançou muito porque nós estudamos a climatologia e, sendo assim, a gente aprende os mecanismos de circulação do ar atmosférico, dinâmica das massas de ar, enfim. Então, eu nunca tinha visto um sistema de circulação de ar atmosférico como eu observei através das imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia, do CPTEC, que pertence ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Metsul e do Climatempo. Então, ao observar e também acompanhar as previsões de tempo feitas por esses renomados institutos de meteorologia, eu percebi que algo estranho estava acontecendo. Não que chuvas volumosas
não ocorram em Santa Catarina, Paraná, litoral sul de São Paulo? Claro que ocorrem, mas não dentro dos padrões de circulação do ar atmosférico que eu observei, que eu ainda não li nada a respeito, nenhuma análise profunda de nenhum meteorologista e também de nenhum climatologista a respeito. Pode ser que essas explicações venham ocorrer ao longo dessa semana, da próxima semana, enfim. Então, o que você percebe aqui, nessa tonalidade rosa, quanto mais escura, maior o volume de chuva, que na verdade nós tivemos um volume de chuva muito alto, lembrando que volumes de chuva muito alto não são raros no sul do Brasil e na região sudeste, mas em razão dos padrões de circulação do ar atmosférico que eu observei, foi algo anormal dentro dos padrões de circulação do ar atmosférico. E é isso que eu vou procurar mostrar a vocês. É uma tese minha que, de repente, ela vai ganhar força através de outros professores, pesquisadores, enfim. Então, nós temos aqui essas imagens do satélite GOES, publicadas no IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e eu peguei aqui uma sequência de algumas imagens em dias diferentes, para que vocês pudessem entender o que está acontecendo ou o que aconteceu dentro do padrão de circulação do ar atmosférico. Então, aqui no dia 27 de novembro, eu coloquei essa seta aqui na imagem, essa imagem não tinha essa seta, para mostrar a vocês o seguinte: aqui você tem o corredor de umidade da ZCIT, da ZCAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCIT aqui em cima, a Zona de Convergência Intertropical. Então aqui nós temos o corredor de umidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que começa a se formar no mês de novembro, até aí padrão normalíssimo. Então, esse corredor de ar quente e úmido desce do noroeste da Amazônia em direção à região sudeste e o sul da região nordeste, trazendo nuvens de chuva, calor e umidade procedentes da Amazônia, combinados, são os ingredientes necessários para a formação das nuvens de chuva. Então, formou-se aqui um sistema de instabilidade atmosférica que veio provocando chuvas não só na Amazônia, como também parte da região centro-oeste, norte de Minas Gerais, Bahia. Bahia foi o estado do Nordeste que nos últimos 10 dias concentrou o maior volume de chuvas, também pelo Espírito Santo, enfim. Só que esse corredor de umidade, o que eu destaco agora é algo que eu até então nunca tinha observado. Esse deslocamento das nuvens que seguiam esse padrão noroeste-sudeste, ao chegar aqui no Atlântico, ele foi desviado em direção ao sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então aqui você percebe que esse corredor de umidade, ele está se dirigindo agora em direção ao sul do Brasil. Então, o que isso acabou provocando? Ora, esse padrão de circulação atípico, que no meu entendimento, os ventos de nordeste, os ventos de leste que passaram a soprar nessa direção, ao se depararem com os paredões da Serra do Mar, basta lembrar que a Serra do Mar, ela começa em Santa Catarina e estende-se até o norte do Rio de Janeiro, margeando o litoral do Brasil. Então, esses paredões da Serra do Mar, através da barreira orográfica, concentraram nuvens carregadas que despejaram sobre a região um volume de chuva que, em determinados pontos, em poucos dias, ultrapassou 200, 300 milímetros, ou seja, um volume de chuva absurdo. Teve município lá do sul do Brasil que 2, 3 dias de chuva tiveram na sua totalidade o equivalente à média apurada para o mês de novembro.
Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então aqui nós temos a imagem do dia 27, aqui nós temos a imagem do dia 28, mantendo o mesmo padrão de circulação. Repare que agora o corredor de umidade ele avançou mais para o Nordeste, entrando aqui no sul do Ceará, cobrindo Pernambuco, parte da Paraíba, norte da Bahia, mas esse padrão continuou jogando ar úmido em direção ao sul do Brasil. Aqui você tem esse núcleo de chuva sobre o sul de São Paulo e o leste do Paraná. Então, se nós pegássemos uma sequência de fotos, porque essas fotos são atualizadas em média a cada 15 minutos, nós teríamos um padrão bem definido para que vocês pudessem acompanhar todo o processo de evolução da formação desses núcleos de chuva que despejaram sobre a região um volume absurdo de chuvas, o que causou não só transbordamento dos rios, inundações em cidades ribeirinhas, deslizamento de barreiras, inclusive com várias rodovias interditadas, com pontos de interdição lá no sul do Brasil, em razão da queda de barreiras, enfim, prejuízos para a agricultura, prejuízos para o comércio, prejuízos que ainda estão sendo calculados e que nos próximos dias deverão ser divulgados amplamente pela imprensa. Aqui, dando seguimento à sequência de fotos, nós temos aqui a imagem do dia 29/11, imagem coletada às 16h30. Repare mais uma vez que o sistema padrão, ele intensificou-se aqui em parte da Amazônia e parte do Nordeste. Repare que a concentração de nuvens aumentou aqui no Atlântico, em frente ao litoral nordestino e do Espírito Santo, e o padrão de circulação manteve-se jogando a umidade em direção ao sul do Brasil. Então, esse corredor de umidade vindo da Amazônia, da zona de convergência do Atlântico Sul, ele entra no Atlântico e é empurrado por esse centro de alta pressão, que é a ASA, a alta subtropical do Atlântico Sul. Então a ASA joga essa umidade, empurra essa umidade de encontro ao litoral da região sul, onde ali nós temos os contrafortes ou as escarpas da Serra do Mar. Lembrando também que tal fato ocorreu no litoral sul de São Paulo. Aqui, no mapinha do dia 30 de novembro, mantém-se o padrão de circulação. Agora você percebe que houve um enfraquecimento do sistema sobre a Amazônia Oriental e o interior do Nordeste, uma concentração de nuvens absurdas no litoral nordestino, e o sistema de circulação, mais uma vez, jogando núcleos de chuva em direção ao litoral da região sul. Repare que aqui Paraná, Santa Catarina e sul de São Paulo estão recebendo nuvens carregadas procedentes do Oceano Atlântico. Aqui nós tivemos a formação de uma frente fria que não evoluiu, ela acabou sendo estagnada, ou seja, ela acabou parando sobre a Argentina, Uruguai, chegou até a entrar um pouquinho ali no sul do Rio Grande do Sul, mas ela não teve uma evolução a ponto de desfazer esse sistema de circulação do ar atmosférico. Aqui nós temos, no dia 1º de dezembro, a intensificação da formação de núcleos de chuva na Amazônia. Repare que agora houve uma intensificação absurda da formação de nuvens de chuva no interior do Nordeste, que há de se destacar. Desde o final de outubro, o sertão nordestino começou a registrar chuvas. Lembrando que as chuvas no sertão nordestino normalmente começam no mês de dezembro e se estendem até o mês de abril. Esse ano nós estamos tendo um padrão anormal de chuvas no sertão. Podemos assim dizer que o inverno no sertão nordestino começou mais cedo, bem mais cedo do que era esperado. Lembrando vocês que inverno no Nordeste, inverno na Amazônia,
corresponde à estação chuvosa e não à estação astronômica, não confundam, tá? Estamos na primavera, daqui a pouquinho entraremos no verão, lá por volta do dia 22 de dezembro, entraremos no verão, então para nós é o mês ou a estação de verão, para o Nordeste é a estação chuvosa chamada inverno. Então o inverno no Nordeste começou mais cedo e as chuvas volumosas estão ocorrendo não só no sertão do Nordeste, como também na zona da mata. Chuvas torrenciais. Então, o que eu estou percebendo é um padrão bem atípico. Claro que isso de tempos em tempos é comum que aconteça, porque o clima ele tem uma dinâmica bastante diversificada. Ele não tem um padrão definido, que fique bem claro isso. As anomalias climáticas acontecem de tempos em tempos. Pode ser essa condição um efeito das mudanças climáticas que estão em curso no planeta? Pode. São? Não necessariamente. Podem ser, precisa aprofundar as pesquisas para que se estabeleça esse padrão e faça uma correlação desse padrão de chuvas que está ocorrendo de forma atípica em algumas áreas do território brasileiro com as mudanças climáticas em curso. Agora, no meu entendimento, pode ser a combinação dos dois fatores, as mudanças climáticas em curso no planeta, decorrentes do aquecimento global, como as sazonalidades climáticas que são comuns em qualquer parte do mundo. Lembrando que nós estamos ainda sobre os efeitos da Laninha, que é o resfriamento anormal das águas do Pacífico Oriental ali nas imediações da linha do Equador. E quando a Laninha ela se forma, nós temos um aumento do índice pluviométrico no interior do Nordeste. Então, pode ser também que o inverno tenha começado mais cedo lá no sertão nordestino, em razão da manutenção do fenômeno da Laninha, que já se encontra no seu terceiro ano. Então, temos que também estabelecer uma relação ou aprofundar os estudos para determinar se a influência da Laninha tem sido responsável pelo início precoce do inverno no sertão nordestino. Aqui nós temos o mapinha do dia 2, 4h30 da tarde, 16h30 da tarde. Vocês podem perceber a intensificação dos núcleos de chuva no sul do Brasil, como a manutenção de núcleos de chuva ou aumento das instabilidades atmosféricas também em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, enfim, aqui no sudoeste da Amazônia brasileira, enfim. Repare que aqui agora nós temos um centro de alta pressão bem próximo do sul do Brasil, está aqui na altura do estuário do Prata, ou seja, estava, dia 2 de dezembro, esse centro de alta pressão, que é uma área anticiclonal, se encontrava aqui no estuário do Prata. Lembrando que os centros de alta pressão são áreas dispersoras de vento. Então, na medida em que esse centro ele se desloca para o oceano, ele empurra mais umidade ainda para o território brasileiro, criando as condições atmosféricas ideais para a manutenção de chuvas em faixas do litoral e nas encostas das serras voltadas para o Oceano Atlântico. Aqui nós temos o mapinha do dia 3 de dezembro, Então, repare que houve uma intensificação do sistema atmosférico. Observe como a nebulosidade intensificou-se no Brasil Central e esse corredor de umidade se estendeu até o sul do Brasil, passando aqui pela região sudeste. Ontem nós tivemos chuvas torrenciais em vários pontos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, enfim. Núcleos de chuva forte também no interior de Pernambuco. Tivemos também
no Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, um volume de chuva bastante expressivo. Esse mapa do dia 4 de dezembro, 4/12, né? Acabou aqui saindo 13. Repare que é hoje, domingo, essa aula está sendo gravada no dia 4 de dezembro. Então vocês observem a manutenção da instabilidade atmosférica, o corredor de instabilidade atmosférica agora está com um padrão sobre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui nós temos Goiás, Mato Grosso do Sul. Repare que aqui no Maranhão, Tocantins, há muita nebulosidade, no Mato Grosso. Então as condições de tempo se mantêm, né, favoráveis à ocorrência de chuvas muito fortes hoje em vários pontos do território brasileiro, até mesmo porque essa época do ano, que fique bem claro também, o mês de dezembro é o mês em que nós temos a intensificação das chuvas em razão da aproximação do verão. E também lembrando que esses corredores de umidade, os rios voadores nessa época do ano, procedentes da Amazônia, eles se intensificam, e a massa de ar equatorial continental traz também maior umidade da Amazônia em direção ao centro-sul, criando as condições favoráveis para a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema de instabilidade atmosférica que atua durante vários dias e em determinados pontos causa chuvas volumosas que, por sua vez, trazem como consequências transtornos, né? Aquilo que eu disse anteriormente, transbordamento de rios, inundações em determinados pontos das cidades banhadas por esses rios, prejuízos para a lavoura, né? Ainda mais quando essas chuvas são acompanhadas de granizo e ventos muito fortes. Então isso pode destruir, por exemplo, uma plantação de milho, uma plantação de soja, outros tipos de lavouras, mas além de também destruir pontes, arrombar açudes, que é um termo muito utilizado lá no Nordeste, quando você tem um grande volume de água represada num açude e continua chovendo muito, os açudes acabam arrebentando e isso causa enxurradas, torrentes que vão destruindo tudo que tem pela frente. Aqui nós temos essa imagem muito bacana que representa a zona de convergência do Atlântico Sul, as ECAS, que é esse corredor de umidade, né, que quando essa imagem foi coletada se encontrava exatamente nesse ponto do território brasileiro. Essa tonalidade mais escura aqui, ela representa as nuvens mais carregadas, e vocês observem que no padrão de circulação de ar atmosférico, aqui ó, onde entrou núcleos pesados de chuva, no litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná e litoral de Santa Catarina. Agora você repare que também ao longo do litoral da Bahia e do litoral do Espírito Santo, litoral norte fluminense, nós tivemos, né, a formação de núcleos de chuva bastante significativos. Aqui em cima é a ZECIT, a zona de convergência intertropical, que nessa época do ano ela começa a descer em direção ao litoral norte da região nordeste. Então, no mês de janeiro, fevereiro, a ZECIT ela encosta aqui no litoral do Rio Grande do Norte, litoral do Ceará, Piauí, Maranhão, dando origem ao que nós chamamos de quadra chuvosa, que se estende de janeiro até abril. Janeiro, fevereiro, março e abril é o período de maior incidência de chuvas. Repare que aqui no litoral norte do Nordeste, o quantitativo de chuva é bastante pequeno. Aqui nós temos, mais uma vez, para mostrar a vocês esse mapinha, cujo objetivo aqui é justamente identificar esses núcleos de chuva mais fortes. Aqui nós temos o contorno do litoral de Santa Catarina, que vem aqui, ó, litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo. Então essa imagem aqui, ela foi aproximada, ampliada, de forma que vocês pudessem perceber nessa tonalidade vermelha mais escura que os núcleos de chuva intensificaram e atingiram com uma grande quantidade ou um grande volume de chuvas essa parte do sul do Brasil, que foi castigada e tem sido castigada. Ontem, mais uma vez, tivemos chuvas fortes
em vários pontos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, como nós veremos agora. Aqui nós temos uma outra imagem, onde é possível vocês perceberem o quantitativo de chuva. Na imagem amarela, é um volume acima de 100 milímetros. Repare aqui, ó, Santa Catarina, norte do Paraná, interior de São Paulo, aqui divisa de São Paulo com Minas Gerais, na região da Mantiqueira. Repare aqui, ó, do litoral do Espírito Santo ao litoral de Pernambuco, Paraíba, repare o grande volume de chuva. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, até mesmo no norte da Amazônia brasileira, nós tivemos um volume de chuva bastante interessante. Aqui nós temos a Zecite, né, muito interessante, né, a zona de convergência intertropical, que é uma zona de instabilidade atmosférica que fica situada ali no entorno da zona do Equador, mostrando aqui as chuvas ocorrendo desde o litoral ocidental da África até aqui a região do Pacífico. Então essa imagem aqui é do clima-tempo, bastante interessante. Aqui nós temos uma outra imagem, deu uma travada aqui. Vamos ver o que houve aqui. Travou. Então vamos voltar aqui. Deu uma travada lá, mas vamos voltar lá. Isso faz parte da festa. Então aqui nós temos mais duas imagens, né? Aqui nós temos, né, do dia 28 de novembro até o dia 5 de dezembro, a previsão sobre o quantitativo de chuvas. Repara aqui, ó, litoral de Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, um volume expressivo de chuvas, né, para que vocês entendam, assim como lá na Bahia, principalmente, né, no sudeste baiano, sul da Bahia, litoral do Espírito Santo, litoral norte fluminense, enfim. E repare que aqui no norte da região nordeste, né, a previsão estabelecida pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, era de um volume de chuva pequeno ou sem chuva, como aconteceu e se comprovou. E aqui, mais uma vez, nós temos uma outra imagem cujo objetivo é mostrar a circulação, a pressão atmosférica e a circulação dos ventos. Esses pontos brancos aqui são mini setas, né, que indicam. Essa imagem ela fica em movimento, só que quando você transpõe ela para o PowerPoint, ela fica fixa. Então aqui você tem o centro de alta pressão, 1026, muito alto, e você repare que essa pressão ela vai diminuindo em direção ao território brasileiro, mantendo essa circulação de ventos oceânicos que traz a umidade do Oceano Atlântico em direção ao litoral brasileiro. E aqui você tem esse sistema de circulação que tem contribuído para a formação de núcleos de chuva que permanecem bastante ativos. Enfim, vamos torcer para que essas condições meteorológicas elas melhorem um pouco, né? Para que alivie o sofrimento daquelas famílias que, infelizmente, perderam tudo lá no sul do Brasil, áreas da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e outros estados, né, do território brasileiro que nos últimos dias foram intensamente castigados pelas chuvas. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Estou deixando aqui mais uma vez meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF, que são constituídos pelas matérias, bancos de questões e provas comentadas, tudo em módulo, para fortalecer o aprendizado de vocês e a preparação para que possam melhorar o desempenho não só na prova de geografia da SpaceX, como da ESA, vestibulares, colégio naval, enfim, para o concurso que escolherem fazer. Então, moçada, havendo qualquer dúvida, faz a sua pergunta, ajuda a divulgar o canal Geogênio, porque é um canal não monetizado, ele não tem fins financeiros, eu não criei esse canal com o objetivo de ganhar dinheiro através do YouTube, e sim para auxiliar os alunos a se prepararem melhor para os concursos, uma vez que era um projeto que eu tinha
sobretudo de ajudar aqueles que não podem pagar um curso privado, não podem pagar, por exemplo, uma plataforma existente na internet, por exemplo, né, nas redes sociais, e oferecer essa aula de geografia que é gravada de uma forma bem simples, objetiva, aqui no meu quarto, sem recursos técnicos aprimorados. A aula ela não é, vamos dizer assim, produzida, ou seja, ela não vai para um processo, né, de maquiagem para torná-la mais atrativa sob o ponto de vista de efeitos, né? Enfim, mas é uma aula bastante objetiva que ajuda e tem ajudado, e graças a Deus vários alunos que estão seguindo aí o canal têm agradecido o auxílio que eu estou dando a eles. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Opa, o coração foi feito errado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!